Estamos de volta, pessoal. Depois de 2 semaninhas, Peixotão, foi isso? Foi basicamente isso, embora a recuperação tenha sido uns dias atrás. Né? Tive que... Ainda tá em fase de recuperação. Não, já joguei a paradinha já tirei os pontos, só que aquela parada, foi no domingo, agora que eu tava liberado, eu já liberei pra fazer o teste definitivo, né? Quem não sabe, eu retirei a unha, extraí a unha, a famosa unha encravada, sabe? Mas tava um negócio Tava triste. Cabuloso. Só que foi o seguinte... Como dizem em BH. Só que foi o seguinte, meu querido Chivas, eu fui numa determinada clínica aqui, e aí era R$270 para fazer a remoção da unha com a dor, né? Não tinha anestesia, não tinha nada ali, ia tirar só o pedaço da unha. Eu fui no plano de saúde, olha, a gente vai tirar sua unha, vai dar ponto, vai passar uma semana, mas é de graça. Eu disse, vou sentir só a dor na unha, não vou sentir na unha e no bolso, né? Aí foi fácil a decisão. Passei 2 semanas com o pé enfaixado. Nem titubeou. Não tem nem dúvida. Mas brincadeiras à parte, bem-vindo com saúde de novo, Peixotão. Exatamente. E estamos de volta mais uma vez aqui no Futzap 3 pontos. Futebol internacional é o nosso tema de sempre aqui. Estamos diretamente da Confraria da Barba aqui das Graças, mas você também tem a opção de Casa Forte, Boa Viagem, do nosso querido Eduardo. Eduardo que até também teve um problema com o danado do corona, mas já se recuperou, tá bem. Tá tudo certo. Então, tudo certo com ele. Um abraço para Eduardo. E vamos lá, vamos embora, que a gente tem muito assunto aí para colocar na roda, né? Perfeito. Os campeonatos voltaram com tudo. Começando pela La Liga, que a gente teve uma transação interna aí de mercado bem relevante, que foi a de Suárez indo para o Atlético de Madrid, e que já estreou fazendo 2 gols, não é isso? Isso. Uma assistência também. Uma assistência, ele, pouco mais, na verdade, de 20 minutos, ele contribuiu com uma assistência, sofreu um pênalti que foi anulado, bem anulado, e logo em seguida fez 2 gols. Uma estreia excepcional, mas já jogou hoje, no dia que a gente está gravando o podcast, já não foi só ele que não foi também, o Atlético de Madrid. Todos pensavam que ia engrenar, o novo Atlético de Madrid, 6 gols, 6-1 na estreia, hoje 0-0 com o Huesca fora de casa, 5 mudanças de Simeone. Pressionando muito, vale salientar isso, né? Pressionou bastante, pelo menos no segundo tempo, pressionou muito, o próprio Suárez teve uma chance claríssima de gol, ele podia até quebrar um recorde, se eu não me engano era de ter feito 2 gols no primeiro jogo e ter marcado no segundo jogo também. O estreante pelo Atlético. O estreante, isso. E aí terminou que ele não conseguiu, falhou, mas enfim, 0-0 amargo para o Atlético de Madrid. Comum, infelizmente, né, para esse time do Atlético, empatou demais na última temporada, ainda mais fora de casa. É aquela questão Simeone, né? Tem jogo que surpreende, faz um jogaço feito fez ano passado contra o Liverpool na Champions, fora de casa, mas depois tropeça jogando nada, né? Mas que nem foi o caso hoje, né? Até chegou a jogar bola, mas o que tropeçou, né? O que vale é isso. Mas o que chateia é justamente aquilo que eu tava falando contigo nos bastidores, né, em off. A gente falou que o time jogou bem na estreia, goleou de 6-1, o que ele faz no segundo jogo? Muda 5 peças. Não faz muito sentido, né? A questão da regularidade também, né? Que o Atlético de Simeone não tem tanta, né? Exato. Tem defensivamente, Claro, mas ofensivamente ainda falta. Quer passar rapidinho aqui pela classificação da La Liga? Uma classificação bem peculiar, né? Afinal temos times com 4 jogos, outros times com apenas 1, que é o caso do Barcelona. Isso, o Getafe tá liderando, mas tem 3 jogos já. Isso. E aí em seguida vem Valência e Vila Real, segundo e terceiro, já com 4 jogos, mesma pontuação de 7 pontos. O quarto é o Betis com 6 pontos e 4 partidas. E o quinto, o Granada, com 6 pontos, mais 3 partidas. E aí o Real Madrid também está jogando agora nesse momento. Está empatando, está indo a 5 pontos, mas com 3 partidas. O Atlético de Madrid já empatou, ficou com 4 pontos, está em 9º, com 2 jogos. E o Barcelona está em 10º com 3 pontos, mais um jogo e uma vitória, uma goleada, né, inclusive. Um jogo bem interessante. Para mim, um grande destaque é o Ansu Fati, né? 2 gols e sofreu o pênalti, né, do gol do Messi. Além de um sistema, né? As pessoas cobravam tanto do Messi mais próximo do gol, jogando como um falso 9 ali no time do Ronald Koeman.
Achei interessante, claro que o Villarreal não é o maior dos parâmetros, acho que tem muito a evoluir. O Barcelona ainda busca trazer o Depay, ainda busca trazer o Eric Garcia para a zaga, ainda está sondando, vendeu sem medo para o Wolverhampton. Para mim foi aquela famosa, sabe quando você tem um carro encostado na garagem, sem nem você mais gosta, e alguém está disposto a pagar um bom preço, foi o que o Wolverhampton fez para o Barcelona. É aquela famosa oportunidade de mercado. Exatamente. Né? Aí, mas eu acho que foi um começo bom, não poderia, a gente não pode questionar, né? Assim, dentro da possibilidade 4-0, com o resultado construído no primeiro tempo, foi muito bom. Agora, claro que a gente não pode pensar que esse é o Barcelona ideal, porque o Barcelona, que levou 8-2 do Bayern, estava acostumado também a fazer esse tipo de resultado na La Liga, né? Exato. Mas a gente estava naquela discussão, né? Acho que você levantou essa bola naquela confusão, aquela novela envolvendo o Messi, para saber se Messi ia voltar a atuar pelo Barcelona do mesmo nível que dos outros anos. E aí eu tinha dito a você que a minha opinião era que sim, que não ia alterar em nada, apesar dele estar infeliz ou ele não ter uma relação boa com a diretoria, e que é justificável, claro. Mas eu acho que a minha opinião terminou se concretizando, né? Sim. O Messi voltou jogando muita bola, como sempre. Sim, com certeza. E eu acho que acima de qualquer dessas coisas, claro que não para uma permanência dele, como se mostrou, mas acho que enquanto ele puder, ele vai colocar o clube à frente da direção, né? E são coisas que a gente até falei naquela época, a gente tem que diferenciar, né? O Messi, em momento algum, rompeu com o Barcelona, ele rompeu com a diretoria. Obviamente que é impossível você romper com a diretoria, numa questão de saída, sem romper com o clube. Acabou que o clube não permitiu a saída dele, ele ficou e está fazendo a parte dele, né? E está fazendo bem, né? Isso. Como sempre, né? Exato. E o Real Madrid? O Real Madrid, pouca movimentação de mercado, né? Isso. Na verdade, o Real Madrid, primeiro, né? A grande contratação dele, que não foi para essa temporada, foi para a temporada passada. Se lesionou novamente o Hazard, 3 a 4 semanas de fora. Para mim, o grande erro do Real Madrid não foi não trazer alguém, foi deixar alguém que nem estava no elenco sair, que é o Hakimi. Sabe, o Hakimi hoje estreou muito bem pela Inter como titular, já tinha entrado contra a Sampdoria. Mas hoje 2 assistências, 1 gol, né? E é um jogador jovem, um jogador ofensivo. E hoje jogando, por exemplo, o Carvajal está no banco e está o Odriozola. Então eu não entendo muito bem que o valor foi bom, foi uma oportunidade boa. Mas o Real Madrid está precisando dar uma renovada, né? Exato, eu ia dizer isso, até como planejamento mesmo, né? Porque eu acho que a questão de pouquíssimo tempo, o Real Madrid vai precisar de uma nova... Se fosse um novo empréstimo, eu entenderia. Eu dizia, entendo. Porque o Carvajal dá conta do recado, tetracampeão da Champions, tricampeão da Champions, com o clube, é um cara que esteve presente nos grandes momentos do clube, ainda apresenta um bom nível, então dizia, não, beleza, você deu o Carvajal, então vamos farmar o dinheirinho aqui, né, com o Hakimi, mas já venda não foi algo que eu me consegui entender. Mas vai saber, né, como funciona na cabeça de cada dirigente. O perfil do Hakimi é um perfil mais de ala do que de lateral, então eles têm pensado nisso também. Mas o que o Real Madrid precisa dar uma renovada, precisa que, como eu falava do Bayern, anos atrás, eu acho que o Bayern sempre teve um bom time, até porque muitos jogadores que estavam nessa conquista recente estavam há algum tempo já no clube, claro, chegaram novos nomes, mas o Bayern mudou as referências. Quais eram as referências do Bayern? O Real Madrid precisa mudar as referências do time, né? Quando você fala do Real Madrid... Ele contratou o Hazard até pensando nisso, né? Em ser uma das referências, mas não deu certo. As outras apostas que o Real fez também, no sentido de renovação, também não conseguiram... E muito pro ponto futuro, né? Muitos jogadores jovens... mas eles não conseguiram ainda se firmar, né? É o caso de Rodrigo, é o caso de Vinícius Júnior, é o caso do próprio Jovic. Também. Que estão querendo até emprestar para ver se pega um pouquinho mais de cancha. Exato. Mas a renovação que o Real Madrid realizou, não se concretizou. Ele tentou, ele vem tentando. Por exemplo, nos 2 últimos jogos, o de agora, que está no intervalo, e o último jogo que ele jogou com o Jovic de titular, na estreia me surpreendeu bastante. Ele colocou o Casemiro no banco, o Odegaard de titular, Vinícius Júnior e Rodrigo, os 2 de titular, então tentou. Ele está tentando achar uma nova forma, mas é aquele negócio. O Rodrigo era no Santos, era a referência do Santos, mas o próprio Vinícius Júnior não era nem referência no Flamengo. Era uma peça importante, mas não era a referência. Aí você querer que num salto de 3 anos, né, que ele chegou, a terceira temporada dele no Real Madrid, que ele seja referência do Real Madrid, se ele nem era no Flamengo, então é uma aposta muito no futuro, que assim,
precisa, até para que tenha passar o bastão, né? Precisa que tenha esse cara. O cara é o Hazard só jogou 22 partidas. Eu acho que se a gente for comparar... Entrou em campo, né? Fez um gol apenas, 7 assistências. Entrou em campo porque não jogou bola, não jogou bem. Acho que no ano passado, desde que ele chegou no Real Madrid, eu não tenho esses números, mas não deve ser muito diferente o número de partidas dele proporcional pela Bélgica e pelo Real Madrid, sabe? Eu acho que ele tem quase mesmo, proporcionalmente falando, até mais partidas pela Bélgica do que ele jogou pela Madrid. Até porque joga mais tempo, né? Não, eu tô falando no mesmo período, proporcionalmente. Tá. Sei lá, a Bélgica jogou 10 jogos e jogou 8. O Real Madrid jogou 60 e ele jogou 22. Entendi. É um pouco preocupante você pensando na quantidade de dinheiro que já foi gasto, né? Isso. Só foram contratações caras, né? Vinícius Júnior e Rodrigo mesmo, cara, foi pago juntos aí nos dois quase 90 milhões de reais, ou mais. Então ou 90 milhões de euros, né? No caso. Já é pesado. Uma aposta que você faz. Uma aposta que você faz que você até entende que demora um pouco para engrenar por conta da idade dos garotos e está indo para outro campeonato, outro país, toda essa questão de mudança, mas que também não pode demorar tanto não. Mas é aquele negócio, o problema não é nem essa contratação, são essas contratações desatreladas a um reforço de fato, que chega assim, bota a camisa e joga. O Real Madrid não teve, mais uma vez a gente falando do Hazard, mas o Hazard não tá jogando, e foi só o Hazard também, né? Ele não teve outra grande contratação que pega a camisa e joga. Os nomes que a gente especula no time titular do Real Madrid hoje são todos jovens. O Odegaard, o Jovic, o Mendy, né, no lugar do Marcelo, o Odriozola até mesmo no lugar do Carvajal, o Valverde no lugar de alguns dos jogadores do meio campo. São todos jogadores jovens, jogadores muito mais pensados para o futuro do que para o presente. Então acho que o Real Madrid tem que parar um pouquinho e pensar, olha, a gente tem que trazer dois caras aqui para perturbar o elenco, para dar aquela mexida. Esse nome Mendy é interessante, né? Rapaz, tem 3, né? Pelo menos assim nas grandes ligas. Só de cabeça eu já lembrei de 3. Real Madrid, Leicester e City. Inclusive... E o do Chelsea, o goleiro, agora do Mendy. A gente acha que é o nome mais comum do que a gente imagina. Mas falando nele, eu acabei de tocar aí no assunto Leicester e City. A gente teve esse confronto entre Mendy e Mendy saiu melhor. O melhor Mendy saiu vencedor, porque o Mendy do City faz tempo que não joga bola. O do Leicester se deu bem, o Vardy meteu um hat-trick. 2 gols de pênalti, um golaço de letra, virada, né? O City começou bem o jogo. Isso, meteu 1-0 o City e levou a virada. Em casa também, que sem torcida, mas é em casa. E o time do Guardiola continua mostrando as fragilidades que, ainda mais sem Gabriel Jesus e sem Agüero, sem referência. A referência, aí eu me lembro daquele gol que ele perdeu contra o Lyon, a referência do City era a Sterling. Aí não tem como, ele até botou o menino na base de bom tempo, mas eu acho que ainda o grande problema do City ainda é o sistema defensivo, né? Continua sendo. Porque assim, esse jogo... Não é zaga, é sistema defensivo. Não, é sistema defensivo, é completo. Exatamente. É a linha toda. Sendo que, nesse caso aí, o City teve os desfalques de Jesus e de Agüero, que vão retornar em algum momento, mas o sistema defensivo é aquele, e vai ser aquele. Até o fim do campeonato, se não contratar ninguém. Chegou o Rubem Dias agora, né? Mas vai ajudar. Precisa daquela... Porque é um time que joga com linha alta, né? Então com a linha alta tem que ter reposição alta, tem que ter um cara no meio campo que consiga, né, dar segurança para sair do jogo, e o City não tem. O Rodri é um bom jogador, mas para segurar aquela banca ali, que é aquela linha alta mesmo, aquela pressão no campo adversário do City, você tem que ter uma recomposição muito boa. O City não tem essa recomposição muito boa. E aí fica jogando dependendo de construir vantagem. Porque constrói vantagem, fica com posse de bola e aí consegue administrar o jogo. Caso contrário, fica complicado demais para o City. Não é um time que tenha... Não equilíbrio. É o que eu falo. O City, para mim, o grande problema dele é que é um time desequilibrado taticamente. Acima de qualquer coisa, é um time desequilibrado taticamente. Eu acho. E eu não estou dizendo só uma questão de peças. Estou falando de filosofia de jogo. Não é... Na verdade, não é nem questão de filosofia de jogo, é questão de peças. Porque a filosofia de jogo do Guardiola... Ela é ousada, mas ela tem toda uma salvaguarda, né? Porque ela justamente ela pretende que você tenha a posse para que você não corra riscos, né? Você está com a posse da bola, o risco, quem dita o ritmo no jogo é você. Só que para você ditar esse ritmo de jogo com mais segurança, você tem que fazer gols.
E aí você não tem um time que ainda mais sem um Agüero, que propicia isso. Aí ele tá sofrendo bastante. Agora, mesmo sofrendo, é um time que chega a vice-campeão, ganha a Copa da Liga, chega longe na Champions, embora se decepcione. Mas... A gente vai continuar aqui falando de Premier League. Você mencionou filosofia de jogo, mas qual é a grande diferença do jogo jogado, vamos dizer assim, de Klopp para Guardiola? Porque é uma escola muito semelhante, né? Eu acho assim, eu acho que o time do... Quando a gente observa Guardiola e Klopp, tem algumas semelhanças, claro, mas tem uma diferença para mim que é fundamental, que é a questão da verticalidade. O time do Guardiola ele é um jogo muito mais rotativo, e o time do Klopp é um jogo muito mais vertical, um jogo muito mais pega a bola... Objetivo, né? Exatamente, vai direto. O jogo contra o Arsenal é um exemplo claro que não é sempre que o jogo vai se desenhar de uma forma que você possa estar na trocação, né? Uma linha mais baixa você tem que rodar essa bola. Mas o jogo contra o Arsenal, o próprio Mikel Arteta ele falou isso, né? Você pressiona, consegue sair da pressão do Liverpool, chega um ataque de Van Dijk. Aí Van Dijk rouba a bola no lançamento para Salah o Mané e sai da pressão. Ou seja, é um time muito mais vertical. Você vê uma coisa que é impressionante no jogo do Liverpool. Eles botam lá atrás, tanto o Arnold quanto o Robertson, na linha de meio campo, e ele chama Keita e o Wijnaldum para vir para a armação. Então é um negócio assim, que é um time que avança as linhas, então ele já tem essa transição muito mais objetiva. O time do Guardiola é um time que é muito mais pragmático, e por incrível que pareça falar isso, quando a gente vai discordar, acho que talvez a interpretação não fique tão clara, mas o futebol do Guardiola é muito mais pragmático do que o do Klopp. Só que é um pragmático dentro do universo deles. Se a gente for colocar no universo de outros treinadores... Eu acho que pode ser mais pragmático também por conta da limitação do próprio elenco, né? Sim. Querendo ou não, o Liverpool tem um elenco melhor. Mas eu tenho essa visão do futebol do Guardiola desde a época do Barcelona. Sabe? Que a galera pega muito o estilo Guardiola e compara com o Cruyff. Ele é um herdeiro do Cruyff. Sim. Só que ele, pra mim, pragmatizou muito o estilo do Cruyff, sabe? O carrossel holandês, etc. Só que é aquele negócio. Se a gente falar pragmático dentro do universo de futebol geral, Simeone, Ancelotti, sei lá, vários... Mancini. Pega esses caras, o Guardiola não pode ser chamado de pragmático de forma alguma. Mas dentro dessa escola do Cruyff, ele pragmatizou. É um cara que valoriza muito mais a posse de bola do que necessariamente a trocação, sabe? Entendi. Pois é, deixa eu passar aqui rapidinho na tabela do... Falando em Ancelotti, né? Eu tenho que falar do Everton, né? Vamos chegar nele. Deixa eu falar agora a tabela. Leicester com 9 pontos em 3 jogos, 3 vitórias. Liverpool e Everton também. Segundo e terceiro, 3 jogos, 3 vitórias. Aí vem o Aston Villa em quarto com 6 pontos. 2 jogos, 2 vitórias. O Arsenal com 6 pontos também, 3 jogos, 2 vitórias e a derrota para o Liverpool, não é isso? E aí o Chelsea só aparece em nono, o Leeds do Bielsa, é o louco Bielsa, já está com 3 jogos e 6 pontos, está em sétimo. Perdeu para o Liverpool no jogaço, né? 4-3. Jogo que inaugurou, né? O jogo de estreia, né? Isso. 3 jogos e 2 vitórias também, perdeu para o Liverpool. Quem é que não perdeu pro Liverpool? Aí vem o Tottenham em oitavo, o Chelsea em nono com 4 pontos, 3 jogos, 1 vitória, 1 empate e 1 derrota, campanha muito semelhante. O City só é o 13º e o United 14º. Manchester não mostrou ainda muita força, né? O United sofreu muito, né? Na estreia com o Crystal Palace. E ganha no sufoco, num pênalti que foi marcado depois do apito final, né? Pênalti regular, não tem nenhuma irregularidade na penalidade, mas o time sofreu 5 bolas na trave do Brighton. 5 bolas na trave. Sofre empate aos 45, 46 segundo tempo. E aos 50 tem um pênalti que é marcado depois, no apito final do jogo, tem um pênalti, tem revisão e ele marca o pênalti. E o Bruno Fernandes faz o gol. Pode isso? Pode, porque, segundo a regra, só não poderia se os jogadores não estivessem mais em campo. Porque aquele negócio, o que não poderia seria o seguinte: ele apita
e sai o pênalti. Depois do apito dele, sai o pênalti, aí não pode, porque sim, aí tudo ele bem. não Já acabou o jogo. Mas se ele apita e a revisão é sobre algo que aconteceu antes do apito final, aí tá valendo. Mas vamos ao destaque que você já levantou a bola aqui, que é o Everton, né? Isso. O Everton, primeiro, fez um mercado excelente. Perfeito. Em nível de contratações. O jogo do Everton é muito interessante também. E você tem alguns destaques aí. O próprio Rames, que chegou agora para o Everton, está jogando bem. E o Richarlison, é impressionante como o Richarlison consegue manter uma regularidade, né? Em todos os clubes que ele passou. Ele já está o quê? Na quarta temporada? Terceira temporada? Acho que é a quarta temporada na Inglaterra e indo para ele jogou 2 no Watford, foi pro Everton acho que é a quarta temporada dele na Inglaterra. Não lembro se ele Mas é engraçado que ele jogou de uma forma regular, tanto no Watford quanto no Everton. E ele fez gol hoje na Copa da Liga. Vem sendo um nome até interessante aí para a seleção brasileira, né? Há muito tempo, né? Mas para ser titular até. E isso, mas o problema é que Tite, veja o Richarlison jogando no Everton, veja o Firmino jogando no Liverpool e veja como ele joga na seleção. São jogadores que ficam parados numa faixa do campo. O próprio David Neres, que faz muito tempo que não joga, começou a botar agora, tem o Antony, né, no Ajax, também acho que esse é um ponto interessante de a gente falar. Mas são jogadores que têm uma dinâmica de jogo muito, muito fluida. E com o Tite chega lá, ó, tu fica aqui na direita, tu fica aqui na esquerda. E na esquerda, Richarlison não vai jogar porque é Neymar, a não ser que tu joga o Neymar pro meio. Joga o Neymar como um 10, né? E aí, mas tem que fazer esses jogadores renderem, tem que fazer esse jogo ser dinâmico, porque o Brasil é muito previsível hoje em dia, né? Mas a pergunta é, até onde o Everton pode chegar? Qual é a tua perspectiva? Eu estou até botando uma fé grande, eu não sei se eu estou sendo um otimista. É aquela questão, né? Time versus elenco. Tem que pensar nisso, porque o Leicester, na temporada passada, lembrando que o Leicester em 15-16 foi campeão, né? Mas na temporada passada fez um campeonato incrível no começo, estava na frente do City, e aí passou várias rodadas sem conseguir resultados positivos, ganhou um jogo em 9 na Premier League e acabou ficando de fora da Champions. Então a gente tem que ver muito isso, como é que vai bater lá na frente. A minha perspectiva é que o Everton vai brigar na parte da tabela, vai brigar por competição europeia. Agora, se ele vai conseguir barrar City e Liverpool para brigar por um título ali, é difícil. Se a gente pegar a média histórica dos últimos anos com o Klopp e Guardiola, City e Liverpool sempre se desgarram ali. O Chelsea teve um ano que foi campeão, mas a tendência é que eles dois façam um duelo particular. De novo. O City menos, assim. Ano passado já não foi tão particular, né? Foi o Liverpool que estava... O Arsenal não entra nessa briga, não? Eu tô gostando do jogo do Arsenal. Tô gostando, mas é aquela questão. Qual é o teto do Arsenal? Eu acho que o Arsenal faltava, se ao ar realmente chegar, já é um ponto vulnerável do time que vai ser solucionado, ou pelo menos era para ser, e ficaria faltando a questão da zaga, né? Que eu acho que eu pelo menos não entendo até agora como é que o Arsenal há 6 anos ou mais sofre com problemas na zaga e até hoje não conseguiu solucionar. Perfeito. O City era parecido, mas você tinha uma na frente muito mais qualificado, né? Um treinador muito mais qualificado. Mas falando desse negócio do Arsenal, um time que serve de comparação para a minha ideia do que por que não coloca o Arsenal nessa parada assim. Você pega o Chelsea e o Arsenal. Para mim, o Arsenal hoje ele é com um time, com proposta de jogo, filosofia de jogo, entendimento do que o treinador está pedindo, ele está muito à frente não, mas ele está bem à frente do Chelsea. Mas qual é o teto do Chelsea e o teto do Arsenal? Para mim, o teto do Chelsea é muito maior que o teto do Arsenal. Entendeu aquele negócio? Eu acho que o Arsenal está entendendo o estilo de jogo do Mikel Arteta, está conseguindo desempenhar um bom futebol, vai conseguir parar de passar o vexame que passava, vai conseguir parar de perder os pontos bestas que perdia, mas também não vejo o Arsenal com esse time, com esse elenco, batendo de frente com o Liverpool, batendo de frente com o City, brigando, por exemplo, chegar numa... Claro que não vai disputar, também não é para tanto essa temporada, até porque não disputa Champions, mas não vejo ele sendo um time que você fala assim, é protagonista na Europa. Tem potencial para ser, diferentemente do Chelsea. Esse time do Chelsea eu consigo ver ele protagonizando coisas grandes na Premier League, coisas grandes na Inglaterra, mas que precisa encaixar o estilo de jogo. O time do Arsenal, mesmo encaixando o estilo de jogo, eu não consigo enxergar isso.
Essa é a diferença básica assim, que eu vejo para não colocar o Arsenal nessa parada. Né? Seria Arteta o Jair Ventura da Inglaterra, não? Durma com uma bronca dessa agora? Jair Ventura é inigualável. Inigualável. Porque, logicamente, estou brincando, mas é porque o estilo de jogo do Arsenal, pelo menos por enquanto, é muito essa questão de saída rápida, né? Um contra-ataque, né? E ele, pelo menos contra o Liverpool, ele deu uma encaixada justamente nesse estilo de jogo aí, nesse contra-ataque. Conseguiu. Mas, realmente, é muito pouco para conseguir garantir um time Você passa de Fabinho, tem Van Dijk. Passa de Van Dijk, tem Alisson. Não, até para garantir entre os 4, 5 primeiros ali, tem que ter um plus, né? Tem que ter algo a mais, né? Verdade. Vamos mudar de campeonato? Falar do PSG, né? Falar um pouquinho do PSG, do Neymar. O menino Neymar voltou com tudo, né? Mais uma vez. Mas não chegou a marcar gols, mas está sendo um jogador muito mais... Mas jogou bem demais. Tá aquele jogador produtivo pro time. Se olhar para os números dele, não é algo impressionante, mas é pro desenvolvimento do time, da equipe, tá muito mais solidário do que era em outras temporadas. Agora, o PSG vacilou nas duas primeiras partidas, né? Teve aquele problema da Covid-19, vários jogadores infectados, vários desfalques, depois teve aquela confusão do Neymar, que ele acabou sendo suspenso, aí até agora tá um negócio mal resolvido. Também não contou com o Mbappé, não contou com o Icardi em alguns jogos. Depois logo no início, né? Eles desfalcaram por conta de Covid, por conta da Champions também. E agora voltou ao normal do PSG, que é fazer seus pontos, vencer seus jogos, mas no momento é sétimo colocado, né? Sétimo com 9 pontos, 5 jogos, sendo 3 vitórias e 2 derrotas. Isso. O líder é o Rennes. Mas desde que começou, perdeu os 2 primeiros jogos e venceu depois. Depois ganhou. Depois dos 2 primeiros jogos, só foi exatamente. Agora, preocupante foi quando eles voltaram, inclusive. Exatamente. Preocupante é o Lyon. Lyon, que é 15º, né? Lyon 11º. 11º, empatou com o Lorient na última rodada. Era 15º antes de começar essa rodada, eu acho. Enfim, Lyon, que também tem 5 jogos. Uma vitória apenas, 3 empates. E uma derrota, né? E é um futebol bem, sabe... E ainda corre o risco de perder... Não, perder Depay, Aouar. Trouxe Paquetá, que pra mim é grande coisa também, particularmente. Foi uma movimentação, eu acho que interessante, eu considero. Mas assim... É mais um volante brasileiro volante não, meia, porque o Paquetá não é um atacante. É um risco, né? É uma contratação arriscada. Porque pessoal, já tem Bruno Guimarães, que pra mim é um grande jogador. Mas tem Thiago Mendes, Jean Lucas e agora Paquetá. Que tara é essa em meio campo brasileiro? É porque eu acho que era um jogador que ele tem potencial, mas que ainda não... Pagou caro e se paga caro, mas que ainda também não demonstrou em nenhuma equipe que passou... Em nenhum momento da Europa, por exemplo, no Milan, ele não conseguiu demonstrar que tem esse potencial, entendeu? Que ele pode alcançar o que é visto pelos dirigentes. Eu espero que ele consiga, porque... O único lugar que ele jogou bola foi o Flamengo. Eu espero que ele consiga. E olha lá. É bom para a seleção brasileira, é bom para o futebol, é claro. É um jogador que, se conseguisse repetir na Europa o que ele fazia aqui no Flamengo, tem muito a agregar para o futebol internacional, mas... sabe, não consigo... Opinião 3 pontos, dá certo ou não dá certo? Rapaz, porque ele tem que... Se ele tivesse naquele Lyon encaixado, eu dizia, pô, dá certo. Se ele é um cara que chega no time organizado e vai agregar, ele vai... ele vai conseguir agregar o grupo e o grupo agregar o futebol dele, eu dizia, beleza. Mas ele tá chegando no Lyon bem... capengando, né? Capengando. E eu não vejo ele assim, pode ser que não. Pode ser que ele chegue lá e queime minha língua, eu espero que sim. Mas pode chega lá, baixa a camisa e resolve. A tendência é que não. Então, agora, claro, vinga, o cara fez com ele até 2025. Ou seja, a gente tem 5 anos para dizer se ele vai vingar ou não. Eu acho que em primeiro momento não. Eu acho que o Lyon está passando por uma fase bem dura, bem difícil, mas quem sabe, né? Quem diria que o Lyon chegar na semifinal da Champions e chegou, né? Pois é. Amanhã, quinta-feira, teremos sorteio da Champions League, a Champions que já volta no dia 20 de outubro. Perfeito. Então a gente está aí, para mal acabou uma, já vai começar outra, né? Então, próximo episódio... Nos playoffs já está rolando playoffs e tal, inclusive hoje saíram os últimos
Eles estão saindo, né? Tá saindo, né? Ainda os últimos classificados para a fase de grupo. E semana que vem a gente vai ter um episódio já podendo dar uma esclarecida nessa nova edição. Uma desenhada. O Peixotão já vai dizer aqui o palpite dele para ser campeão. Aí tu quer me quebrar. Mas é isso. Hoje, uma geral primeiro uma volta, né? Um retorno muito sadio aí pra gente. Voltando devagarzinho, voltando em condição, tem que ir de leve. Exato. Mas dando uma geral aí de como está o futebol europeu, o italiano, o campeonato italiano a gente poderia mencionar, mas está muito no início, né, também. 2 rodadas, não tem quase nada. Vai falar interessante, a Atalanta está vencendo de 4-1, a Lazio fora de casa. Outro ponto interessante, a Juventus ganhou o primeiro jogo contra a Sampdoria, empatou agora contra a Roma fora de casa. A Inter, para mim, é o grande destaque até agora dos rodadas também. São 9 gols em 2 jogos, né? Ganhou de 5-2 do Benevento, que é um time que recém subiu, e ganhou o primeiro jogo com 3 viradas na partida acho que foi da Sampdoria. Não, Sampdoria foi a Juventus, foi da Fiorentina de Ribéry, jogaço de Ribéry. Só que, fez 9 gols, tomou 5, né? Então tem que dar equilibrado. Tem que dar uma equilibrada aí. Equilíbrio é tudo na vida. Peixotão, obrigado. Bom retorno. Como sempre. Bom retorno. Essa parceria aí, vamos continuar agora. Tomara que sem parar. Agora. Sem mais problemas de unha. Eu já chego a dar uma olhadinha aqui na minha outra unha, já tá de boa, tá boa. Mas é isso, galera. Muito obrigado. Mais uma vez agradecer a Eduardo aqui por ceder o espaço aqui da Confraria da Barba. Espaço massa. Sensacional. Praticamente um estúdio. Sensacional. E ainda tem uma mesa de poker. Aconselho demais, viu? Tanto o corte como a jogatina. É óbvio. Galera, obrigado. Até a próxima. Peixotão, valeu. Valeu.